Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, neste momento onde as famílias estão reunidas para uma ação de graças. Nós estudamos sobre Hanukkah, mas hoje é um momento de família e eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, que é um paralelo entre a vida de Jesus e o nosso dia a dia. Nós precisamos fazer esta ação de graça, nós precisamos ser luz ao mundo, nós precisamos dedicar e consagrar a nossa vida ao autor e consumador da nossa fé. Justificação e santificação são duas pernas de uma mesma pessoa, de uma mesma jornada. E nós vamos entender o que é justificação. Não podemos assaltar, não podemos andar coxos, porque tem pessoas que vivem na santificação, mas não entendem a justificação. Uma coisa implica a outra. A justificação verdadeira é a parte da negação do eu. Nasce automaticamente o desejo de ser santo. E aí tem a ver com a santificação. Não, olha, nós precisamos entender coisas muito preciosas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Neste dia 24 de dezembro de 2020, estamos aqui no Primeiro Deus, estudando a Tua Palavra, entendendo, Senhor, que nós precisamos ser luz ao mundo, que nós precisamos dar a nossa vida como um presente. E nós vamos entregar a nossa vida como presente quando nós negarmos o nosso eu, quando nós justificarmos nossa vida em Ti, Senhor, quando o Senhor nos esconder, quando nós tivermos misericórdia, piedade, porque nós não podemos esquecer que o vivo caminho é pelo altar de holocausto. Ali é o primeiro móvel. No santuário, ao percorrermos o santuário, nós não podemos chegar na lei. Nós temos que primeiro ir pelo amor, pela graça e pela misericórdia. Nos ajude a entender isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Amém. Tem pessoas que vivem reclamando da obra do Senhor, da obra de trabalhar para Deus. São pessoas que ainda não reconhecem que o seu caráter não vale nada. Porque quando nós reconhecemos que nós não valemos nada, eu tenho um desejo automaticamente de não ser mais isso. E aí eu digo como Paulo: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não quero mais isso na minha mente, sabe? E nós precisamos, quando nós negamos o eu, quando nós nos justificamos, nós temos a frase de Paulo também: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, naquele tempo lá de Paulo, quando você matava alguém, ele era amarrado no seu corpo, nas suas costas, e aquele morto ele ia definhando, e o vivo também, porque o verme do outro ia comendo o que estava ali vivo. Então era assim que um criminoso ele era punido. Quando você matava, você acabava sendo morto também, porque você levava um corpo nas costas. E é isso que acontece com as pessoas que vivem na santificação sem a justificação. Elas têm que fazer as obras, elas se sentem obrigadas. Elas estão sendo comidas vivas. Isso é uma vida infeliz. Por isso elas ficam reclamando. Por isso elas reclamam da obra do Senhor. Sabe como é que eu faço essa obra para vocês? Cheia de alegria. Porque eu entendo que minha vida não vale nada. E que eu precisei negar o meu eu. Eu precisei amar. Entender o amor de Cristo. Sabe, pessoas que elas reclamam, elas ficam se justificando.
As pessoas que elas ficam justificando, olha, você fala uma coisa aí ela justifica, eu fiz isso por causa disso. Aí você fala, mas eu fiz isso por causa... fica justificando. Sabe o que é isso? É a pessoa que não negou o seu eu. Sabe? Olha, por isso que apesar de nós sabermos que nós somos salvos pela graça, nós precisamos da lei. Nós precisamos de entrar no eixo. Porque a graça e a lei, elas estão no mesmo eixo. Mas assim, olha, nós temos um problema, porque muitos querem ser avivados sem a reforma. Outros querem ser reformados sem o reavivamento. E aí anda coxo. Justificação é uma mensagem de advertência através do amor, da graça e da misericórdia. Aqui é a chave para entender muita coisa. E muitas pessoas, elas não conseguem, entender que apesar da justificação e a santificação estarem no mesmo nível, no mesmo eixo do altar, elas são pernas do mesmo caminho, porém a entrada é pela graça. Eu vou te dizer uma coisa, as pessoas que não têm fruto, provavelmente, elas não foram justificadas por Cristo. Porque não existe como você ser justificado por Cristo e não ter frutos. Porque quando nós somos justificados por Cristo, nós passamos a amar as pessoas. Nós passamos a entender as pessoas. Porque nós passamos por aquele mesmo problema. Nós negamos o nosso eu. Sabe a parábola do servo e do conservo? E o servo foi lá e disse, Senhor, me perdoa, por favor, Senhor, me perdoa. E ele é perdoado por Cristo. Mas ele sai dali e não consegue perdoar o seu conservo. Por quê? Porque ele não negou o seu eu. Porque ele não negou o seu eu, então ele não consegue sentir compaixão. Ele não consegue sentir amor, ele não consegue sentir graça. Ele não consegue sentir misericórdia pelo outro. Entende? Então o fato de muitas pessoas não terem obras não quer dizer que elas não estão justificadas. Vamos lá, não quer dizer. Mas provavelmente. Mas o fato de alguém não apresentar frutos, ela significa que ela não está justificada. Porque quem está justificado em Cristo tem frutos. É muitas vezes, por isso que muitas vezes existem muitas pessoas que são ladrões. Porque elas vão para a reforma do vestuário, elas vão para a reforma de alimentação, elas vão para a reforma de saúde, mas sem a humilhação do eu. E isso é um problema. Por isso que pessoas, elas são cruéis, são vaidosas, porque elas não se sentem sujas. Porque elas olham para o outro, ela critica o outro, ela aponta o outro, ela bate no outro com o espírito de profecia, com a Bíblia. Porque elas não são convertidas. Porque elas não entraram pela porta ali do altar de holocausto, pela graça. Elas entraram diretamente pela porta da lei e por isso que acusam. Elas não passaram ali pela negação do eu. Por isso que elas continuam a justificar-se, a acariciar o eu, a sentir melhor do que os outros. São pessoas que não entenderam que o nosso Messias, o maior, ele veio, ele deu o seu sangue para nos lavar, nos redimir. O Senhor tem paciência conosco, sabe? O Senhor, ele nos ama, o Senhor, ele nos perdoa. O Senhor, ele tem o amor, ele tem a graça e ele tem a misericórdia. E nós precisamos disso. Nós precisamos de uma mensagem de advertência, sim, mas não impiedosa. Nós precisamos de uma mensagem de advertência, mas começando pelo amor, pela graça e pela misericórdia. Sem a justificação, não há nada
Não há religião, não há forma, não há essência. Nós precisamos ser justificados em Cristo. Nós vamos continuar amanhã a entender mais. Eu gostaria muito, muito que você ouvisse esse vídeo onde fala do paralelo de Jesus. E hoje, como é que nós devemos agir? Nós devemos restaurar as avenidas, os caminhos, as veredas. Seremos reparadores de brechas. Nós que vamos ali aquele muro que tem as brechas, que tem as rupturas, somos nós que vamos consertar. Somos nós que vamos tirar as ligaduras da impiedade, o jugo das pessoas. E nós só faremos isso se nós estivermos justificados em Cristo Jesus. Hoje é um dia para celebrarmos, para darmos ação de graça. Não pelo nascimento de Jesus, porque nós estudamos, ele não nasceu em dezembro, ele nasceu na festa dos tabernáculos, em outono, mas ele foi concebido em dezembro. A grande luz do mundo veio ao mundo, porque ele foi concebido em dezembro. Nós precisamos ser essa luz, nós precisamos imitar Cristo, porque nada resiste ao amor, nada resiste à graça, nada resiste à misericórdia. Em nome de Jesus. Por que Maria foi escolhida? Porque ela estava disposta ao chamado. Não se esqueçam disso. Aprendemos isso. E nós precisamos estar dispostos ao chamado. Hoje é um dia onde as famílias estão juntas. Demonstre amor, demonstre carinho, demonstre misericórdia, demonstre graça, começando pela sua família. Deus te abençoe.